A incidência direta dos raios ultravioleta. Raios ultravioleta. Um dos componentes dos raios solares. Um dos componentes dos raios solares. No olho humano, ocasiona lesões oculares graduais que podem culminar na perda total da visão. Aqui, essa informação foi retirada do site do Inmetro, falando sobre testes de óculos para proteção contra os raios solares. Um segundo texto. Note que é extremamente perigoso olhar o sol diretamente. Qualquer exposição acima de 15 segundos danifica permanentemente o olho, sem apresentar qualquer dor. Exposições mais longas que 15 segundos à luz solar já queimam parte da mácula. Note que este dano é muito maior se utiliza-se um binóculo ou telescópio para olhar o sol, aumentando o fluxo. Nunca deve-se olhar diretamente para o sol, nem a olho nu e muito menos com qualquer equipamento de aumento. E aí de novo um texto lá do site Astro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um terceiro texto base, esse falando do cuidado ao observar o eclipse solar, do portal UAI, um texto de Renato Las Casas. Diz assim: é muito comum vermos as pessoas utilizando filtros, tais como negativos fotográficos ou chapas de raio-x, para a observação de eclipses do Sol. Um excelente filtro para a observação solar é o vidro de soldador. São baratos, podem ser encontrados facilmente. Mesmo assim, nunca devemos observar o Sol mais que alguns segundos seguidos. E aí você observa o seguinte, nós temos 3 textos aí com 3 passagens diferentes e importantes. O primeiro já começa citando que a radiação ultravioleta é componente da radiação solar. O segundo diz que se você observa o Sol a olho nu, você pode danificar e danifica permanentemente a tua visão, sem dor. É uma coisa que chama a atenção no texto, é exatamente o fato dele falar, você viu aqui, quando ele diz sem dor. O que acontece? A luz visível, ela nunca provoca dano à visão. A frequência, a faixa de frequências que o olho foi programado, foi criado para receber, ela não prejudica a visão. Agora, existe uma série de ondas eletromagnéticas com frequências que nós não conseguimos captar com nossos olhos. Entenda, não é que essas frequências não entrem no olho, elas podem entrar. E entram, no caso, quando você olha diretamente para o Sol. Então você capta frequências que vão impressionar teus cones e bastonetes, isso forma um impulso sináptico e você enxerga, porque você não vê com os olhos, você vê com o cérebro, mas os olhos captam essa radiação luminosa e transformam isso em impulso sináptico. E existe aquela radiação que entra no olho, mas não forma impulso nervoso e você não consegue perceber com o cérebro. Entretanto, essa radiação de alta energia queima as células da visão, que é exatamente a radiação ultravioleta. E aí uma outra coisa importante que ele fala no texto é o fato de você usar os filtros, né? Filtro de radiação ultravioleta. E ele cita uma coisa importante, ele fala do vidro de soldador. Quando fala o vidro de soldador, está fazendo referência a quê? Pessoa que trabalha com solda. E aí eu vou dar um exemplo que eu não sei se tu já viu isso. Você passa perto de uma oficina e escuta um barulho. É característico. Bzz, bzz, bzz. E quando você olha tem um clarão, parece um relâmpago. A pessoa está trabalhando com um arco voltaico, um arco de solda. E quando você olha o cara trabalhando, pode ser a oficina mais simples que existe, que você já viu. Mas o soldador não trabalha olhando para a solda. Eu já vi criança fica curioso com o barulho e com a luz e quer ficar olhando, né? Mas você nunca pode fazer aquilo. Naquele arco de solda, naquela iluminação, você também está tendo a eliminação de radiação de alta energia, de radiação ultravioleta, do jeito como acontece quando você olha para o Sol. Então essa radiação invisível para os olhos humanos, porque tem uma frequência elevada, ela acaba prejudicando a visão. E aí é importante que a gente fique concentrado na palavra ultravioleta. Observe o seguinte, vamos destacar uma coisa aqui na tela. Quando a gente fala ultravioleta, na verdade nós temos 2 palavras aqui. Nós temos um prefixo ultra e a referência à cor violeta. Ultra que significa superior. Se nós dermos uma olhada no espectro eletromagnético, observe o que é que nós temos. Aqui é representando exatamente o que é emitido
pela radiação solar. Então, existe uma faixa de frequência, que é a faixa de frequência visível. É a parte visível do espectro eletromagnético. Já vem destacado aqui, ó, a parte visível do espectro eletromagnético. Observa que numa parte nós temos o azul e o violeta, enquanto que no outro extremo nós temos a luz vermelha. Esse espectro eletromagnético que eu estou mostrando aí, ele está representando o comprimento de onda. E observa como nós temos um comprimento de onda pequeno aqui do lado do azul e do violeta, e o comprimento de onda vai ficando cada vez maior do lado do vermelho. Vamos lembrar? Quando se fala comprimento de onda, isso se refere à distância entre duas cristas consecutivas da onda. É o chamado lambda. O que acontece? Quando a gente fala de ondas, a equação fundamental da ondulatória diz V é igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade, e se a gente estiver fazendo referência à velocidade da luz no vácuo, muitas vezes se representa isso como um C, e é uma grandeza constante, é uma das constantes da natureza, de tal maneira que o produto lambda F também é uma constante nesse caso. E a matemática ensina que quando o produto de duas grandezas é constante, essas grandezas são inversamente proporcionais. O que acontece? Se a radiação violeta, que a gente está vendo aqui, tem um baixo comprimento de onda, então ela vai ter uma alta frequência. O que a gente chama de ultravioleta. Esse ultra aqui significa superior. E o que é superior no caso? É exatamente a frequência. Então a radiação ultravioleta é uma radiação de alta frequência. O que acontece? Se nós lembrarmos um pouquinho da constante de Planck, quando se fala de fótons de luz, a energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência, sendo que essa constante de proporcionalidade é exatamente a chamada constante de Planck, que também é uma das bases da física moderna. O Einstein também meteu o dedo dele aqui. O que acontece? Nesse caso, nós temos a energia diretamente proporcional à frequência. E se a frequência ultravioleta é alta frequência, então nós temos também fótons de alta energia. E exatamente daí que vem o prejuízo para a visão humana se você tem incidência direta de radiação ultravioleta nos seus olhos. A partir daí, então, nós temos o seguinte texto base. A partir do alerta dado nos textos, das ilustrações mostradas e de seus conhecimentos de ondulatória e de ótica geométrica, é possível deduzir corretamente que, para não correr risco de prejudicar a visão, a observação direta de um eclipse lunar exige um filtro opaco. Observe o seguinte, se a gente der uma olhada nas alternativas, algumas delas falam da observação direta de eclipse lunar. É o caso da alternativa A, é o caso da alternativa B. Só que quando você observa o eclipse lunar, vamos lembrar, o eclipse lunar é a Lua escondendo na sombra da Terra. O eclipse lunar é quando é lua cheia e a Lua se esconde na sombra da Terra. Ora, a Lua não emite radiação, ela apenas reflete a radiação no caso do Sol. Mas veja bem, ela reflete depois de absorver boa parte dessa radiação. Então, não tem o mesmo efeito de você observar diretamente ao Sol. Então, eu não preciso olhar para a Lua e ter filtros de radiação ultravioleta para isso. Então, elimina as opções de observação de eclipse lunar. Olhe na tela. Então ficaríamos com as alternativas C, D e E. O que é que as diferencia? Observação direta de um eclipse solar total, parcial ou anelar. Exige um filtro opaco a radiações, etc. O que acontece? Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de eclipse. Nós temos aqui o Sol quando não há eclipse. Então, a observação direta do disco solar. Isso é extremo perigo, evidentemente, porque você tem incidência direta de radiação ultravioleta chegando no teu olho.
Nós temos o eclipse parcial, que é quando você está colocado na penumbra da sombra projetada da Lua. Ainda assim se consegue observar parte do disco solar, o que significa dizer que essa porção também é perigosa, porque ela está emitindo a radiação ultravioleta que chega nos teus olhos. Aí nós temos o eclipse anelar, e aí a gente falou anteriormente, quando a Lua está mais afastada da Terra e ela não consegue cobrir completamente o disco do Sol. Essa porção que aparece aqui, exatamente daí o nome anelar, em referência a anel, ela também está emitindo radiação, e isso também pode ser perigoso. Tudo bem que a quantidade pode ser menor, mas se o tempo de exposição for prolongado, então você vai ter problema. Agora, durante a fase do eclipse total, que não dura muito tempo, o disco solar está completamente coberto. Nessa fase, então, não teria perigo. O problema é que você não pode se confiar, porque durante a observação, se você se distrai, esse período logo passa. Então, para fechar a nossa questão, nós precisaríamos dizer que a observação direta de um eclipse solar parcial ou anelar exige um filtro opaco às radiações, pessoal, com a maior ou com a menor frequência. Se o perigo é na radiação ultravioleta, o ultra se refere à frequência maior. E quem tem a maior frequência tem o menor comprimento de onda do que a maior frequência visível. E aí, só para a gente marcar então a alternativa D de dado, e para lembrar, nós temos a luz visível, e essa luz visível, ela vai nos dois extremos do espectro, que de um lado fica o vermelho e do outro lado fica o violeta. E fora disso nós temos a radiação invisível, que aí então nós temos de dois tipos. Invisível, nós temos as frequências menores do que o vermelho e temos as frequências maiores do que o violeta. Então nós temos ultravioleta e temos o infravermelho. O prefixo infra, que significa inferior. Infravermelho, ok?